Pai do Senhor, gente, tudo bom? Estamos começando mais um Entre Irmãos Podcast. Aquele programa maravilhoso. Fala aí agora. Seu podcast, o melhor podcast de Castelo Branco, né? Como a gente sempre diz. E é um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. A paz do Senhor Jesus a todos. Espero que esse episódio, mais uma vez, possa edificar a sua vida. Beleza? Hoje nós estamos aqui com um convidado especial, o pastor Thiago Nazaré. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Um prazer ter o senhor aqui. Prazer, meu. Conosco, a gente vai bater um papo. Thiago Nazaré, que é teólogo, pastor, escritor e vai embora, né? A extensão curricular. Nossa, Deus é bom, né? Tudo que é o É pastor. abençoado, né? Glória a Deus. E antes da gente começar, a gente já começou, né? Mas antes da gente começar o assunto, cara, a gente tá precisando da curtida da galera e dos comentários. O pessoal A tá gente percebeu que nos últimos tempos aí nos galera últimos tempos. começou a diminuir. Então ajuda a gente nesse sentido, curte, compartilha, comenta. O YouTube vai enviando, né, o vídeo para mais pessoas. Sim. Vai também no nosso canal lá no Instagram, Entre Irmãos Podcast 22. A gente vai estar preparando, né, uma sequência de cortes abençoados. Isso aí. Amém? Engraçado, tem gente que chega, comenta com a gente, né? Rapaz, eu assisti o episódio tal, aí fulano falou isso, eu achei assim. Comenta lá no vídeo pra ajudar a gente. Deixa, Comenta com a gente. tá vendo aí Com certeza. tem um comentário, alguma coisa, comenta que ajuda a gente também e gera até um assunto, a dinâmica melhor no próprio YouTube. Beleza? Aí você ajuda a gente aí nessa. Thiago, como eu disse, é teólogo, pastor. Te conheci anteriormente como pregador da palavra de Deus. Quanto que foi esse gatilho para teologia? A pessoa, vou estudar teologia. E quando que surgiu esse amor para se tornar até mesmo professor? Maravilha. Pai do Senhor, meus queridos, quero agradecer aqui primeiramente a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande, né? Na verdade, assim, essa questão de teologia, ela foi dando um crescimento maior, né? A paixão foi aumentando à medida que, na época em que eu aceitei Jesus, em 2002, eu conheci muita gente que já pregava, já ensinava. Isso era uma inspiração para mim. E com essa inspiração eu procurei estudar. Eu não tinha muito tempo para estar no culto, trabalhava muito tarde. Então eu buscava estudar sozinho em casa. Então passei 2 anos da minha vida cristã, no início da caminhada, estudando, lendo, Sim. estudando. E com o tempo eu pedi autorização ao meu pastor se eu podia. Na né? época tinha muito isso, né? Tinha muito disso, né? Você tinha que pedir permissão. Eles tinham muito medo de novo convertido fazer teologia, né? Então eu acabei ingressando no curso de teologia aproximadamente 1 ano e meio depois que eu aceitei a Jesus, e de lá para cá, de 2003 para cá, eu não parei, né, de estudar, né? Fui fazendo alguns cursos, formando. Importante a ideia que o pastor falou a respeito de você conviver com pessoas que já têm essa ideia, a boa influência, né? A forma como as pessoas, sim. você fala, rapaz, mas, você, por exemplo, você vê uma mensagem de alguém, rapaz, mas um monte de informação legal, cara, onde é que esse cara achou isso e tal? Porque eu li, mas não tinha isso aqui lá. Aquele conteúdo extra bíblico que você vai descobrindo a teologia, livros e tal, você vai, não, eu quero mergulhar, eu preciso. Acho legal essa influência e, inclusive, a gente teve essa influência de ver as pessoas tendo um conhecimento, você fala, cara, eu preciso disso aí. E aí eu acho que a paixão aumenta pelo conhecimento, vai conhecendo mais a respeito de Deus, das Sagradas Escrituras, é maravilhoso. É interessante porque essa questão da influência, isso ocorre. Sim. Isso ocorre de forma muito natural, né? Uma pessoa que tem uma voz boa sempre vai estar inspirado em algum cantor. E quando a gente começa a fé, né, quando a gente percebe que a gente não tem dom para cantar, então a única opção é a gente pregar, né? Isso aí. E isso começa a crescer no coração, né? Então, assim, essa questão de influência, as pessoas precisam entender que todas as áreas da vida das pessoas, elas se tornam uma paixão por uma influência, né? Isso é muito importante no meio evangélico, né? Verdade. Tanto pro lado negativo quanto pro lado Sim, com positivo. certeza. Aí eu perguntei sobre o momento, você começou a fazer teologia, isso foi bom pro seu ministério, mas uma hora tem aquele gatilho. Rapaz, eu acho que você é professor. E como que foi? Por quê? Alguém te inspirou, por exemplo?
Então, o meu primeiro professor de teologia foi o meu próprio pastor, né? Pastor Geraldo na época, né? Pastor Geraldo hoje está no Rio de Janeiro, sim. Mas na época ele era o dirigente da congregação ali em Bela Vista, onde eu reunia. E eu lembro uma vez que ele fez uma pergunta, né? Eu tinha acabado de entrar no curso e ele perguntou assim, qual de vocês aqui um dia gostaria de estar aqui dando aula? E eu levantei a mão, né? Ele falou, não, você começou agora. E assim, com a carga horária, né, de trabalho que ele tinha vezes que ele não poderia estar dando aula e não tinha alguém para substituir. O interesse dele era esse. Isso aí, então ele acabava assim pedindo, você pode dar aula aí? Eu era aluno na época, né? Eu era aluno e eu acabava dando aula no lugar dele. Então eu era aluno e ao mesmo tempo eu era professor da ETAD, né? Show. Então assim, juntou a questão da inspiração, né, do exemplo, né, que ele sempre deu. Sim. E juntou também a oportunidade que eu acabei tendo, né, no próprio curso que eu fazia como aluno. Já tinha o desejo? Aí você já estudava para o curso e ao mesmo tempo estudava para dar aula. Então você tinha sempre ter alguma coisa nova e saber um pouquinho mais do que os alunos. É o que dizem, né? Ele diz que um dos melhores métodos de você aprender é você pegar o conhecimento que você obteve e transmitir sempre. Com certeza. Para que, se você consegue transmitir, quer dizer que você aprendeu. É muito dito a respeito dessa métrica. E geralmente, pelo menos, ao meu ver, a maioria das pessoas tornam-se professor, a história é de, eu tava assim, e falaram pra mim dar aula, eu falei, não, deixa esse negócio pra lá, mas no seu caso é completamente oposto, né? Quem quer dar aula? Não, eu aqui, ó. Primeiro dia, não tem problema não, eu aqui. É bom ter essa característica, mas falando a respeito, eu tenho uma pergunta pro pastor, a respeito como o senhor é professor de teologia, nessa variedade de matérias que tem alguma matéria que essa aqui é a minha preferida, eu prefiro dar aula disso aqui? Eu sou apaixonado por escatologia e cristologia, né? Eu acho que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel, para mim, são os melhores livros da Bíblia. Daniel. Em relação assim, não que os demais não sejam. Sim, claro. Eu digo no sentido assim, quando você começa a ter uma participação, né, na fé cristã, esses livros se tornam muito importantes para o futuro da vida cristã. Né? Então, a escatologia e a cristologia, para mim, é uma coisa fora de série. E escatologias tem que mergulhar. Eu gosto, me amarro também. Então vamos para escatologia, já que ele gosta de escatologia. A gente fica mais confortável onde o convidado também fica. Como bom assembleiano, escatologia assembleiana é pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. O senhor também é pré-tribulacionista? Sou pré-tribulacionista. Sou. Dizem que os mais acadêmicos, né, levam os pós-tribulacionistas como os melhores, etc. Alguns acadêmicos. Mas a linha pré é uma linha, porque eu vejo muito aquela questão de um argumento que eu acho muito palho, que é no sentido de o pré-tribulacionismo é uma teologia recente. É nova. A gente já ouviu muito isso. Qual é a outra que é nova, que a gente sempre... Não, tem um amigo nosso, não vou citar ele não, mas ele fala, mas o pré-tribulacionismo, ela é nova. O pós, ele já é mais antigo, mas ele é arminiano. E o arminianismo, ele é mais novo do que o calvinismo. Claro, com Aí certeza. eu falo, mas se você usa esse argumento, você rebate sua própria linha de fé. É porque assim, o pré-tribulacionismo, o que é o pré-tribulacionismo? Ele é o arrebatamento secreto. Sim. Foi criado por uma mulher, né? Se não me falha a memória, Margaret MacDonald, que era de uma seita invigita dentro do catolicismo. Arrebatamento secreto. Isso um jornalista pegou a ideia dela e propagou. Isso em 1830. Então é novo porque a ideia pré, ela vai fazer 200 anos agora, né? É praticamente assim, uma ideia de uma teologia moderna. Sim. Entendeu? Então por isso que usa-se esse argumento. Como também a questão da teologia ou da escatologia, né, pós-tribulacionista, também não é uma ideia tão antiga nem tão atual ao mesmo tempo, porque isso é uma questão interpretativa. Sim, exatamente. Isso é uma questão, assim, tem base para tudo, né? Tem argumento para tudo. Então, assim, para mim o pré-tribulacionismo ele tem a força maior
e o que mais me convence, né, é a questão das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel é muito claro em relação a questão do arrebatamento. Faz muito jus. A cronologia a cronologia dos fatos, isso aí. Então eu acho muito forte. Sim, eu acho um argumento muito fraco também esse da doutrina ser recente, porque se a gente pega na soteriologia, se o embasamento a firmeza a linha correta tem que ser mais antiga, a gente pega uma linha de Pelágio que é mais antiga ainda. Então, então a linha de Pelágio é a linha correta. Ou você pega a linha do arianismo, que é mais antiga que Tertuliano, né, do que o trinitarismo. Então, isso aí. Então eu acho que esse argumento aí é inválido. Claro que também a gente tem que deixar bem claro que não é o fato de uma pessoa se aproximar mais pro pós e o outro pro pré que a gente é inimigo, tá? Porque tem gente que coloca. Não, eu acho que é até interessante, porque eu gosto de vez em quando bater um papo, dar uma debatida, só que no campo da ideia, no campo pessoal, porque tem gente que leva pessoal, entendeu? Mas mais no campo da ideia mesmo. Se torna muito imaturo você levar pro lado pessoal, porque assim, os três posicionamentos, que é o pré, o meso ou mid, que é a mesma coisa, e pós, culminam na mesma crença, na volta de Cristo. Perfeito. A diferença é que o pré e o meso acreditam que a volta de Cristo, né, a segunda vinda, se dá em duas fases, invisível e visível. Sim. Então assim, você levar o pessoal é uma falta de maturidade, porque se você culmina na questão do arrebatamento, todas as ideias, se você alinha ela em todas as ideias, o interessante não é você levar isso para o pessoal, é levar para o pessoal a questão do povo não estar preparado para tal dia. Perfeito. Porque qual é o pior? Sim. Qual é o pior argumento hoje dentro da igreja? Você precisa se preparar para a volta de Jesus. Não, você não precisa se preparar. Você tem que estar. Você tem que estar. É isso aí, porque se o arrebatamento é algo iminente, é algo que ninguém sabe o dia e a hora, não tem como você ter tempo para se preparar, é estar. Então leve para o pessoal o estar ou não estar. Agora o dia e a hora, levar para o pessoal é maturidade, porque se nem os anjos sabem o dia e a hora, por que a gente briga pelo se é antes, se é no meio, se é depois? Eu posso acreditar em qualquer um dos três, contanto que eu esteja preparado para os três. Ponto. Isso aí. Entendeu? Então verdade. Melhor levar mais para maturidade espiritual do que para imaturidade. É bom levar essas divergências no sentido de uma busca, cada vez ler mais, estudar mais, é claro. Sim. Mas o senhor me falou a respeito do MID, que é no meio. O MID acredita que a volta de Jesus dá nos 3 anos e meio da grande tribulação? Na metade dela. Na metade? Seria os 3 anos e meio. Os 3 anos e meio, que a igreja ela presencia o anticristo, como está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Aí, assim que presencia, sobe? Como? Não. Assim que presencia, a igreja é arrebatada? Não. A igreja passa com a presença dele aqui durante 3 anos e meio. A falsa, né? E quando ele quebra, isso aí, a falsa paz, quando ele quebra o pacto, como está lá em Daniel capítulo 9, versículo 26 e 27, que o príncipe do povo ele vai fazer um concerto, uma aliança por 1 semana, que equivale a 7 anos, e na metade ele quebra ela, então acredito que nessa metade aí a igreja ela é tirada. O meso. O senhor falou de Daniel aí, que é o que te dá muito embasamento. Especificamente, que parte ali é só nas semanas ou tem mais alguma coisa interessante aí para te dar um embasamento para o pré-tribulacionismo? Então, até vou aproveitar aqui, né? Isso. Daqui 30 a 45 dias o meu livro chega físico, né? Eu tenho 2 e-books publicados. Vou para o 3º agora, né? Qual? Daniel. De Daniel, livro de Daniel. Eu procurei fazer praticamente versículo por versículo, né? Um comentário. Então, um comentário. O livro de Daniel comentado. E lá é interessante que a partir do capítulo 9, você culmina ali, tem no livro de Daniel o arrebatamento, tem no livro de Daniel a grande tribulação, tem no livro de Daniel o anticristo, que
é apresentado de forma literal na figura de Antíoco Epifânio, né? Que é considerado o anticristo do Antigo Testamento. Então você tem o Apocalipse dentro do livro de Daniel em 3 capítulos. Na verdade em 4, né? Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Os capítulos escatológicos. Entendeu? Então ali você tem claramente, né? Tratando de todos esses assuntos. Então, Claramente. querem saber mais? Livro do Pastor Tiago Nazaré. Quem sabe a gente não marca uma 45, já entrevista com o livro na mão aqui. Vai ser uma A gente honra. fala só sobre o livro. 45 dias mais ou menos. A editora, ela... 2 meses aí. Isso aí, ela me pediu 45 dias. Top. Já tem valor não, né? Só Não, depois de ainda sair. não, ainda não. Só depois de sair, porque a editora ainda está trabalhando na diagramação, Aí eles vão ver né, ainda. na ortografia. Então, Top. é a editora que determina um Então, pouco essa questão. Quando chegar, você manda um zap lá aqui. Ah, perfeito. Vai O ser. meu já tá garantido. Tá, glória. Beleza. Então, Show de bola. Claro que tem no livro, você não vai dar todas as informações aqui. Mas sobre as 70 semanas ali de Daniel, que representam as 69, Sim. a última semana é essa, que vai começar a grande tribulação. Aham. Quanto se dá essa divisão da... Porque nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que a igreja é arrebatada, Aham. está nas bodas do Cordeiro, aqui embaixo tem grande tribulação. Então, se a gente for pela nossa ótica, pela cosmovisão pré-tribulacionista, quem é pós está errado, porque vai passar 7 anos, no final dos 7, Jesus vem, então a gente sabe mais ou menos quando Jesus volta. Então, é previsível. Sim, Não é muito previsível? eu já trouxe esse argumento para um pós, e ele falou, rapaz, isso aí eu tenho que pensar um pouco, isso me deu bugou a cabeça, né? Deu Só uma bugada marcar. aqui, porque é só você marcar. Porque nesse período da grande tribulação tem os eventos marcados. Claro. Em tanto tempo, o anticristo, o homem da iniquidade, ele se apresenta. Aí tem a quebra, aí você vai marcando. Então tá faltando tanto tempo. É previsível, É previsível quando... É porque, assim, existe 2 tipos de pós. O pós que acredita na literalidade lá do texto, dos eventos, as 3 séries, que é o selo, as trombetas e as taças. Sim. E existe aquele que acredita que essa última semana, essa grande tribulação, esses 7 anos, é simbólico. Então, o simbólico, Ele escapa. porque ele pode determinar. Né? Ele pode determinar o início e o fim. Porque é simbólico. Então É isso aí, é simbólico. Eu não Agora, sabia literal- que tinha essa vertente, não. Eu achava Tem que essa vertente. a vertente do pós ela era toda literal. Não, Todos não é toda acreditavam literal. nesse ponto. Não. Não. Existe quem acredite no simbolismo. Só no simbolismo, que 7 anos não é 7 anos literal. Sim. É uma questão simbólica. Os pós, eles acreditam no quesito da vinda de Cristo. Conforme está em Tessalonicenses, que subiremos e encontraremos com eles nas nuvens. É um bate-volta que eles chamam? Bate e volta, evento Como é que único. funciona essa ideia? Eu não consigo entender muito bem na visão do pós. Porque bate e já desce de novo? Porque assim, você tem aquela ideia de que Cristo desce como está lá em Zacarias, no Monte das Oliveiras. Sim. Então, a gente precisa entender também que o argumento deles acaba tendo um pouquinho de força na questão da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Para não sermos ignorantes acerca dos que dormem, porque nem todos nós dormiremos e tal. Sim. Ali vai dizer o quê? É outro erro também que nós cometemos. Jesus não vai vir aqui buscar a sua igreja. O arrebatamento não é Cristo vindo buscar. Porque Tessalonicenses, versículo 16 igreja ao ainda 18, tem Cristo. vai dizer o quê? Que os mortos ressuscitarão primeiro. Isso. E nós encontraremos Faremos com com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. Então você tem aí 2 situações. 2 pontos. 2 pontos. Os mortos ressuscitam, mas ninguém vê. Sim. Os que estão vivos, que vão participar do arrebatamento, eles só veem os mortos nas nuvens. Depois encontra com Cristo É nos isso aí. ares. Há um dois... encontro, 2 encontros. Um encontro com aqueles que morreram em Cristo, Sim. com os que estão vivos, e nos ares, Encontro com o Cristo. encontro com Cristo Jesus. Aí Então, todos nesse estarão encontro, é isso aí. Porque nesse encontro você já está, o quê? Transformado. Você já está, né? Você já vê. Incorruptível. Isso aí. Então, nesse momento, você já desce.
Ou, dependendo da visão, acredita-se alguns que a igreja não desce com Cristo. Essa visão é do pré. Não, isso aí é relativo. As três visões, tem gente que acredita que a igreja não desce, tem um grupo que acredita que desce. Isso aí, independente do pré, meso ou pós. É porque se Por isso que escatologia tem tem várias ramificações. Tem muita ramificação. Você pode ser pré, mas concordar nesse ponto aí com o pós, dizendo que a igreja não vem com Cristo. Entendeu? Tem bastante. Tem um problema, eu falo essa questão aí, mais para a linha pós. A igreja sobe a transformação e ao governo que a gente chama de milenial, mas são os 1000 anos. Sim. Certo? Sim. Que é o reino de Cristo na Terra. Sim, certo. Depende. Depende? Depende da visão. As ramificações. O amilenista já não fato, acredita. Verdade. Aí, nós vamos colocar nessa visão. Vamos tirar o amilenista de série aí. Tá de zona. Uma das questões que pegam aí, João 14, se eu não me engano, fala assim: aonde eu estiver, estejais vós também. Se a igreja é agora não mais noiva, né, mas esposa do Cordeiro, a igreja estará no governo com Cristo. Claro. E aqui o mundo segue com os seres humanos, porque tem gente que acredita também que Jesus volta, segunda, que nós chamamos de segunda vinda, né? Sim. Com alarido, com glória, a terra é destruída. Não, como que vai ter milênio se a terra for destruída? Não tem como. Então, é aí que existe outro problema. Qual é a finalidade do milênio? É Cristo reinar com o seu povo. Quem é o seu povo? Israel. A igreja não é povo, a igreja é noiva. É noiva. Entendeu? Por isso que nós não somos o Israel de Deus. Porque lá em Romanos capítulo 11, versículo 3 em diante, vai dizer que o ramo foi quebrado. Mas à frente vai dizer que o jambuzeiro foi enxertado. Como que você enxerta, faz um enxerto em uma árvore? Quando você corta ela, quando você quebra um galho. Você enxerta naquele mesmo lugar. Entendeu? Certo. Aí depois vai dizer o quê? Devemos vangloriar disso? Não, de forma alguma, porque os ramos verdadeiros voltarão para a árvore. Paulo vai dizer. Sim. Ou seja, de qualquer forma, Israel vai voltar ao seu destaque. Tem o lugar de Israel. Claro que tem. É claro que dentro da visão, a gente está em visões aqui, meso, pré e tal. Uma coisa que me chama a atenção, é mais uma dúvida, na real. Se Israel será de novo, né, voltará ali no governo do milênio, porque vai ter que ter gente. Claro. E aquelas pessoas que não aceitaram a marca do anticristo, o sinal, e reconheceram o Cristo durante o período da grande tribulação, porque particularmente entra a minha crença, vai ter salvação. Claro que tem. Segunda chance, terá ou não terá? Não é uma segunda chance, né? Segunda chance é quando você a oportunidade ela é ligada à primeira. Entendeu? E não é. Porque você precisa entender uma coisa. Hoje, você é salvo porque Cristo morreu por você. Sim. Na grande tribulação, você será salvo por morrer por ele. Então o papel inverte. Você está entendendo? Por isso que lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 vai dizer: mas eles o venceram pelo testemunho que deram, pelo sangue do Cordeiro, pelo testemunho que deram, não amando mais a sua vida. Entendeu? Então, qual é a máxima da salvação na grande tribulação? É você inverter o papel. Você morreu por Cristo. É você morrer por Cristo. Entendeu? Então, vamos ver. Agora eu não sei se encaixa mais a pergunta. Mas vamos lá. Haverá salvação, tanto que os judeus ali, os que reconheceram, claro, esse anticristo aí, cara, enganou a gente. O Cristo lá dos cristãos era o Messias de fato. Essa galera vai estar lá, que são os judeus. E essa galera que não, porque eu acho que vai ter pessoas, ou todas as pessoas que não se renderam ao anticristo, que reconheceram, por mais que é durante a grande tribulação, Cristo como seu único e suficiente Salvador, e não morreu, essa galera também vai estar no milênio. Vai estar no milênio. Então, vai estar. Essa questão aí era uma dúvida que eu tinha. Não, sim, vai estar. E é bacana. Escatologia é massa porque você tem muita no livro, coisa você tem interessante. No livro do Apocalipse 3 levas de pessoas que são salvas durante a grande tribulação.
João vê uma multidão chegando o tempo todo. Sim. Entendeu? E um dos textos vai dizer assim, João pergunta, e a resposta é, esses aí são que vieram da grande tribulação. Nossa, esse texto aí é chave. Claro que pro pós é uma galera só. Né? Aí dentro da visão pré já separa. É porque o pó é aquela questão assim. O pós é aquele que a gente já está vivendo uma grande tribulação. A gente já está vivendo fases, né? Do que chamamos de ser grande tribulação. Por não ser literal, ser simbólico. Sim. É igual o milênio. Para alguns o milênio já está acontecendo. O que é o milênio? É a pregação do evangelho, é a fase da igreja, a dispensação da igreja. Né? E fica meio complicado, porque você chega em Zacarias, cara, tem um texto em Zacarias que é a única vez que você vê isso no Antigo Testamento. Zacarias, que é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento, vai dizer assim, Zacarias 14:5, quando Cristo pisa no Monte das Oliveiras. Não vou ler o 4. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o leste. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste. E haverá um grande vale, e a metade do monte será removido para o norte e a outra para o sul. Olha o 5. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor, meu Deus, virá, e todos os seus santos contigo. É a primeira vez que o Antigo Testamento usa um termo de santos. Aí você chega lá em Judas, verso 14, vai dizer o quê? Que Enoque profetizou o sétimo depois de Adão vendo, né? O Senhor vindo com milhares de seus santos. A mesma expressão. A mesma expressão, uma figura, um apontamento para um grupo que não é os anjos. Entendeu? Que povo seriam esses santos? Porque não é um termo utilizado para anjos. Entendeu? Então, é complicado isso. E você tem que saber separar muito bem isso, porque olha só, você tem assim, Deus falando com Abraão, né? Deus fala com Abraão assim, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas. Impossível. Tudo bem, chegou um tempo depois, Deus falou assim, conta a areia do mar. Impossível também. É que Deus mandou contar 2 vezes 2 elementos diferentes. Interessante, nunca parei para pensar. Deus está falando de 2 povos ali que surgiriam por Abraão. A visão seria a mesma. Seria a mesma, e não é. Deus está falando de 2 povos que surgiriam, porque a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos filhos de Abraão pela fé. Sim. Não é? Ou seja, Paulo fala isso aos romanos. Aos romanos. Ou seja, você pega ali, quem são a areia do mar? Israel. Um povo onde reina com Cristo na terra. Sim. Quem é a estrela? A igreja. Porque você chega lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 a 20, vai dizer o quê? Este é o mistério das 7 igrejas e dos 7 candeeiros. As 7 estrelas são o quê? Eu nunca... Os 7 pastores. Sim, eu sempre uma referência à igreja, a estrela. Eu sempre li o chamado de Abraão. É real. Nunca parei pra como Deus estivesse apenas dando uma ênfase a essa promessa para ele. Primeiro eu faço a analogia aqui das estrelas, depois uma analogia da areia. Só para ficar mais entendível para Abraão. Eu nunca tinha pegado esse ponto. Mas são 2 povos. É claro, porque primeiro, olha só, você tem que também desconstruir outra coisa pregada. Isaac não é o filho da promessa. Isaac não é o filho da promessa? Não, Isaac nunca foi o filho da promessa. Aí é um ponto. Então vai não, Isaac não é o filho da promessa. Porque olha só o que Paulo fala em Gálatas. É uma questão assim, o Antigo Testamento as pessoas confundem muito. O Antigo Testamento é um apontamento para o Novo. Sim. Claro. Então tudo ali ou é tipologia, simbologia ou figura de linguagem. Aí você chega aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas. Olha só, Gálatas, capítulo de número 3, versículo 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências, como se fosse falando de muitos, mas de uma só, e a tua descendência que é Cristo. O filho da promessa seria Cristo direcionado Jesus. a Cristo. Claro, porque Isaac não é um tipo de Cristo.
Você tem lá o sacrifício lá nas terras de Moriá, no monte chamado Deus Proverá. O tipo de você Cristo vê- é o animal que é sacrificado no isso lugar aí, de porque Isaac. se Isso eu Isaac concordo. tipifica Cristo então não morreu na cruz do Calvário. Exatamente. Quem morreu. Morreu Quem outro no substituiu, lugar. Ou seja, Isaac tipifica a igreja. A igreja, a humanidade. A humanidade. Porque quem era para estar sendo Não é a igreja, sacrificado é a humanidade. era a humanidade por causa dos seus pecados. Mas o Cordeiro toma o lugar de toda a humanidade, tomando sobre si o pecado. Então Cristo é o Cordeiro. Logo, Deus está falando com Abraão e chamando Abraão, não pensando em Israel, pensando no Cristo. Abraão é uma promessa para a chegada da sua descendência, que é o filho da promessa, Cristo Jesus. Por isso que Paulo ele faz a ênfase quando ele fala aos romanos, porque eles estavam tendo aquela briga ali dos legalistas, Sim. querendo impor aquelas mesmas ideias. Vocês têm que se alimentar do coxe, vocês têm que guardar o sábado e tudo mais, a circuncisão. E aí Paulo vem e fala, galera, vocês têm que se unir, porque nós somos todos filhos de Abraão, seja pela fé, seja por É isso aí. descendência. Isso E ele aí. aponta isso aí. Ou seja, as estrelas e a E a areia do areia. mar. Entendeu? O homem veio da onde? O homem veio Do pó da terra. Do pó da terra. A Certo. figura da areia, do pó da terra é quem? Israel, descendência. Sim. E estrela. Entendeu? Então Sim. é essa Celeste. questão. É fé. Então é esses apontamentos que você tem que tomar muito cuidado. O pessoal, Antigo o Testamento. pessoal reescrevendo a mensagem. Falei, meu Deus, tava aqui, filho da promessa, Isaac. Apaga. É. Apaga. Mas é interessante. Enquanto isso, Tá você bom. vai elaborando a próxima pergunta, que eu tenho uma notícia aqui para dar. Já cortou para mim? Então corta para mim aí. Galera, nós temos como parceiro a Pizzaria Labareda. Você já ouviu falar? Já. Em frente à minha casa, Já, a Pizzaria sim. Labareda é top. E ela é forno a lenha. Geralmente tem esses fogões a gás hoje, mas forno a lenha é top, né, Top cara? Eu demais. particularmente gosto muito. Sim. E a Pizzaria Labareda, ela tem uma... como que eu uso a expressão? Peculiaridade, ó. Especial. A pizza dele já vem com borda recheada de catupiry. Então, olha que bacana. Você não comer aquela pizza seca, já vem com a borda de catupiry. É um dos nossos parceiros. Pizzaria Labareda é referência aqui na nossa região. Tanto para pedido, entrega, você pode ir lá no Instagram. Também no lugar tem um espaço lá para te receber, você e a sua família. E é um dos nossos parceiros. Então você que é da região aí de Cariacica, pode pesquisar aí Pizzaria Labareda, que ela vai te atender muito bem. Eu e a minha família, a gente sempre está lá. Então você também pode estar. Se você for pentecostal, é labareda, tá? Ai, Tá, glória, pra crente isso não é. vai gostar. Pastor, tem quanto tempo que o senhor estuda escatologia? Na verdade, foi a primeira disciplina que eu busquei estudar. É? Foi escatologia. Porque quando eu não era cristão, minha mãe tinha um livro, né, sobre o Apocalipse. Sim. E eu só vi uma página que eu vi ali. Só tinha uma página que eu era louco por ela. Que era sobre a besta que surge do mar, que é a figura do anticristo. Não é o Lula, não. Não. O Xandão vai derrubar o canal, Foi mal, vai. foi mal, foi mal. Derrubar o canal. Não. Aí, fala, então vou começar a estudar. Eu comecei a estudar escatologia, a primeira disciplina sobre os 4 cavaleiros, né? Então isso sempre me encantou. Escatologia para mim hoje é a disciplina mais fácil que tem, né? Até hoje eu nunca tive essa disciplina. Eu comecei a fazer o curso de teologia, só que eu interrompi ele para fazer um curso técnico. Aham. E a escatologia nunca chegava. Acabou que eu comecei a fazer o técnico e não chegou a escatologia. Mas é uma matéria que eu acho bem legal. Eu não me arrisco atualmente porque não estudei a fundo e tudo mais. A gente sabe um pouco da estrutura e tudo mais. Mas eu não me arrisco. Porque é tanta ramificação, é tanto ponto, é tanta ideia. Eu falo, não, deixa isso pro pessoal que tá mais aprofundado, porque... Quer ver uma parada que eu acho maneiro na escatologia? É uma visão que eu tenho também. Se o senhor tá aqui, pode passar a sua visão também. Muitas pessoas falam que o Espírito Santo será tirado, na nossa visão, claro, durante o período da grande tribulação. Por causa daquele texto, aquele que o detém será tirado. Aí tem as ramificações, se é a igreja, se é a igreja, se é o Espírito, e etc. Tem os pontos. Então se tem essa visão de muitos
que o Espírito Santo será tirado com a igreja e ele não vai mais agir aqui na terra durante o período da grande tribulação. Cara, eu discordo. Claro que é um ponto que eu tenho. Por quê? Se o Espírito Santo, ele é Deus, nós estamos isso em Trindade. Então, se o Espírito Santo, ele é Deus, vamos pegar os 3 atributos: onipotência, onisciência e onipresença. A onipresença é Deus presente em todo lugar. Então, de uma maneira ou outra, o Espírito Santo estará presente. Claro que, muito bem embasado pelo senhor agora há pouco, o senhor falou também que o ser humano vai ter que dar a vida, né? Trocar. Mas e o texto que fala que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O homem, se ele entrega a sua vida por Cristo, ele não está se autoconvencendo? É um negócio meio louco, né? Deu para entender? Não deu para entender. E eu também, assim, eu pego aquele texto de Salmo 139, versículo 7 em diante: para onde eu irei do teu Espírito? Se eu subir ao céu, tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, ali também tu estás. Se eu descer às profundezas das águas, a tua mão me guiará. Então, assim, primeiro que a gente precisa entender que o Espírito Santo sempre esteve aqui. Sim. Né? Desde o Antigo Testamento. Talvez seja atuação. É a atuação, eu acredito que ele estará. O que muda é a forma de atuação, tanto que vai mudar do próprio Deus e do próprio Cristo. Hoje você tem um Cristo onde o próprio João, ele fala: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, sabe que tem um advogado. Advogado. Né? Aí você, isso no capítulo 2, versículo 1. Você chega no capítulo 1, versículo 7 da primeira epístola, vai dizer o quê? Se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros, o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas quando você chega no Apocalipse, durante esse período, você vê o próprio Cristo, o mesmo Cristo, atuando, e a Bíblia dizendo: agora será derramado a ira do Cordeiro. Juiz. Então o que muda? É a forma de atuação. Sim. Ele sempre esteve. Eu não vejo particularmente, não sei se o senhor também vê, problema do Espírito Santo estar aqui. Tem que a gente coloca problema. Não mas geralmente quem coloca é a galera que acredita que não haverá uma salvação, uma redenção para os que ficarem. Porque isso era uma crença. Isso aí é necessário, né? Se você não acredita que haverá uma redenção para os que ficarem, automaticamente você precisa, de certa forma, impedir a atuação do Espírito Santo. Eles usam esse texto como base. A teologia da década de 60 para cá, ela pregava isso, que não vai haver salvação na grande tribulação. A Assembleia pregava muito isso. Né? Então isso veio como uma raiz. A gente acabou herdando uma raiz, uma ideia lá do passado dos nossos pais. Seria um meio dessa hermenêutica? Eu não vou dizer nem hermenêutica, né? Porque não tem uma hermenêutica no texto. Existe uma leitura nua e crua do texto. Verdade. Você tem uma geração, e a gente não pode menosprezar de forma alguma, os nossos pais da igreja. Era uma época diferente da nossa. Hoje a gente tem acesso à informação, você tem acesso a várias bíblias, a várias linguagens, interpretações. A gente tem acesso a textos originais. A textos originais. Agora, antigamente, a maioria dos nossos pais, né, da igreja, os nossos avós, bisavós, não tinham nem estudo. Alguns não sabiam nem ler, entendeu? Tinham graça, mas eles não tinham conhecimento. Então, eles o que ouviam interpretavam da bela maneira, entendeu? Errado, entre aspas, sim, mas mais na questão do tempo da ignorância. Pela questão da simplicidade. Era uma igreja que não tinha conhecimento, mas tinha simplicidade, e essa simplicidade gerava temor. Hoje nós temos uma geração de muito conhecimento, então não dá pra gente condená-los pela forma que eles falavam, mediante aquilo que hoje a gente tem em mãos. Então a gente tem que respeitar o pensamento, mas entender que hoje, de forma hermenêutica e exegética, você tem uma intenção maior no texto. Quando fala lá, aquele que o detém, ali no grego, está numa forma neutra. Não está dizendo a igreja ou o Espírito Santo. Não está direcionado a masculino e feminino. É um termo neutro. E a única coisa que a gente trata como arrancar é a igreja. Porque o que é o arrebatamento? É você arrancar compressão, é tirar compressão. Então a única coisa que a Bíblia diz que será tirada é a igreja.
né? Então, Bacana. é uma questão assim, respeitando os nossos pais, mas entendendo que hoje a gente tem um acesso ao conhecimento maior, podendo dar um respaldo melhor a essas perguntas. A época que eles viviam também e tudo mais. Sim. Cada um a igreja vai se portar, vai ser de uma forma conforme a época que ela vive. Claro, eles têm os seus méritos. E a igreja ao longo da igreja primitiva, ela vai como eu posso dizer, se moldando ao tempo que ela vai vivendo. Sim. A igreja, quando ela é perseguida, ela é uma igreja que se porta de uma forma. A igreja, quando ela tem o apoio do Estado, ela é uma igreja que se porta de outra forma. E aí vai vivendo. É verdade, não dá pra condenar os primeiros. Não, acho que naquele tempo, pela falta de acesso ao conhecimento, não dá. E eles fizeram, sem acesso ao conhecimento, os camaradas tinham uma vida de espiritualidade, oração, jejum, absurda. Hoje também eu acho que eu vejo muito conhecimento e às vezes um pouco mais dessa área. Mas é muito cobrado hoje, eu acho que tem que se cobrar pelo acesso que nós temos à falta de conhecimento. Ontem eu dei uma doutrina até sobre isso lá na igreja. Né? Qual é o maior problema hoje nosso? Pedro, na segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, vai dizer o quê? Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. João 14, 26, o Consolador, quando ele vier, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar aquilo que vos tenho dito. Como é que eu vou ter lembrança de algo se eu nunca li, nunca busquei conhecimento daquilo? Então, o Espírito Santo vai revelar. Não existe isso não. Se fosse assim, a Bíblia não mandava a gente estudar e ler a Bíblia e meditar dia e noite. Era só você orar que era tudo revelado, acabou. Então, assim, o que falta hoje é o equilíbrio. Você tem aquelas igrejas que não são pentecostais, que têm o conhecimento. São as igrejas históricas. Agora, de um outro lado, você tem o movimento pentecostal. É o movimento do barulho, é o movimento do Espírito Santo, dos dons da língua. Movimento. Então, assim, se inclina mais para o conhecimento, né? Sim. Acabando assim, se tornando um pouco sensacionalista, enquanto o outro cai tanto no movimento e esquece de ter conhecimento. Aí você tem aquele problema. A parte racional. Aí você tem aquele problema de Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha só, que coisa séria. É terrível demais a conta, porque o texto diz assim, rejeitar o conhecimento. Detalhe, então quem é o conhecimento? Né? Isso aí. Porque senão você não vai ser sacerdote diante de mim. Se há um povo que está rejeitando o conhecimento, é porque tem liderança também que está rejeitando. Claro, falta sacerdote. Aí você tem um problema, o equilíbrio. Você tem, olha para você ter ideia, Mateus capítulo 3, você tem Jesus saindo das águas. Batismo de João. Sim. Mas naquele momento o Espírito Santo desce sobre ele. Para cumprir aquilo que ele falou lá no templo, o Espírito do Senhor é sobre mim, ele só leu a referência para dizer assim, essa profecia já se cumpriu em mim. Porque o Espírito desceu dias antes lá no batismo. Então Jesus estava o quê? Cheio do Espírito Santo. Perfeito. Né? Mas quando chega no capítulo 4, o Espírito Santo pega o próprio Cristo e leva para o deserto para ser tentado pelo diabo. Aí você tem o diabo dizendo, se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, mas peraí, está escrito, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 8, o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele usa todos os textos ali contra o diabo. 3 vezes, está escrito. E por incrível que pareça, na segunda vez, o diabo usa Salmo 91, versículo 11 e 12. Está escrito, ao Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para te livrar. Então pensa bem. Você tem um Cristo cheio do Espírito Santo saindo das águas, mas na hora do embate contra o diabo, ele vence no conhecimento, não é na graça. Arma é a palavra. Arma é a palavra. Você está entendendo? Cheio, mas com conhecimento. Talvez equilíbrio. Entra até a parte da espada do Espírito. Né? Por que a espada do Espírito? Claro. É um sentido conhecimento e... Eu acho que o que torna mais fenomenal ainda é o fato que Jesus ele pontua, está escrito, está escrito, está escrito. Sim. Sempre pela palavra. Sim. Até que o diabo ele vai olhar e falar, então vamos para a palavra. Claro. Já que esse é o método, eu tento... E aí hoje a gente tem muito disso, a perversão pela própria Bíblia, porque antigamente era... claro que a gente tem muito disso hoje ainda,
bater contra a Bíblia e tudo mais. Hoje, eles já se adaptam, aqueles que são contra o Evangelho, a buscar uma ideia de que, não, vamos formular, vamos tirar a interpretação, vamos mudar essa interpretação. E aí, no sapatinho, aquele famoso sapatinho de algodão, vai pervertendo aqui, vai pervertendo ali, a mesma ideia. Só que Cristo, ele rebate com a verdadeira palavra, a verdadeira interpretação, o verdadeiro conhecimento. Conhecimento. Isso aí. É equilíbrio. Então, se você tem esse equilíbrio, você, no final de tudo, você sai vitorioso, porque o segredo está aí. Se você, é igual a questão da alma e do espírito. Qual dos dois é mais forte? Qual dos dois é mais forte? Não sei. Quem mais você alimentar. A carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Qual dos dois vai vencer? Quem você mais alimentar. O segredo está no alimento. Quem você mais alimenta, se alimentar a carne, vai estar mais forte. Paulo escreve, se não me engano, aos Gálatas 5,16, andai em espírito para que não cedam as concupiscências da carne. É sempre um ponto sobrepondo o outro. Isso aí. Essa guerra. Antes, a gente vai continuar. Tem mais um parceiro aqui, né? Aproveitar aí, ó. Já tá aqui na tela. Ótica Vida. Ótica Vida. Galera, Óticas Vidas aí tá há mais de uma década aí fazendo um trabalho excepcional a respeito de cuidando da sua visão, da sua saúde, da visão. E eu acho que um ponto muito interessante a respeito deles é que se você for lá, eles mesmos vão te encaminhar para um oftalmologista. E aí às vezes você chega meio perdido, que a gente sempre fala, mas eu acho muito interessante essa abordagem deles de te levar direto, porque às vezes eu, por exemplo, nunca fiz um exame de vista. Aí eu chego lá, meu Deus, que óculos que eu tenho? O que eu tenho que fazer? Como é que é? O óculos já vem, ele já sabe? Como é que funciona? Aí eles vão, te orientam, te preparam a melhor solução, te levam para o oftalmologista vai encaminhar o seu exame para eles, e eles vão ter a melhor armação, a melhor lente, o melhor óculos para você. Ou seja, eles vão fazer todo o trabalho. Qual é o seu trabalho? Você vai ter que ir lá, só ir lá. Então, quando você tiver que escolher uma ótica para te atender, vai na Ótica Vida, beleza? Trabalho com excelência há muito tempo aí no mercado. Se tem muito tempo é porque o trabalho está funcionando, beleza? Então, se você tiver que fazer algum exame de vista, alguma situação que precisar de um óculos, lembra, Ótica Vida, tá bom? Show de bola, você falou mais de uma década, são 19 anos. 19 anos, tá quase completando a segunda década. Segunda década. Muito bom, eu sou cliente de lá. Você já é cliente? Minha filha, maravilhoso. Minha esposa. Meu pai também. Eu não quero ser cliente de lá, não. Não, também não. Mas uma hora chega. Uma hora chega. Mas a gente tem parentes, né, que vão. Ótica Vida é sensacional, beleza? Procura no Instagram, tá? Vai lá no nosso Instagram, a gente segue eles. Do Entre Irmãos Podcast vai estar lá. Então é só ir lá. Aproveita, se você não segue a gente, já segue a gente também. Isso aí, Entre Irmãos Podcast. Thiago, já indo para a parte final aqui, você falou também que você gosta muito de cristologia. Sim, cristologia, sou apaixonado. Acho que o cristão tem que se apaixonar por cristologia. Com certeza. Hoje é estudo, né? Cristos, no grego seria Messias, né? Mas moral da história, estudo sobre Cristo, mais ou menos assim. Qual a parte na cristologia, nascimento, morte, ressurreição, que te chama mais atenção? Ou algo? Na verdade, assim, as três coisas se complementam, né? Sim. A questão do nascimento, a questão miraculosa, ela é espetacular, né? E assim... O verbo se fazendo carne. Só que assim, existe um problema nessa questão do verbo se fazendo carne, que algumas pessoas até já me criticaram muito no passado em relação a esse posicionamento, achando que eu sou um pouco pelagiano. Polêmica. É porque entra aquela questão assim, 100% homem, 100% Deus, né? Eu tenho umas dúvidas aí. Eu não creio nessa questão, né? Porque não, esse é o mesmo raciocínio. a questão assim, ele é ilimitado, ele é Deus, então não dá para você potencializar quem ele é na sua divindade. Colocar uma E porcentagem. ele não é 100% Deus porque ele não é igual aos homens. Entendeu? Cristo não veio igual aos homens. Aliás, o nascimento de Cristo eu acho miraculoso por duas situações. Adão foi feito do pó da terra. Então, quando foi fazer Adão, tirou do pó. Após Adão, todos vieram
de um ato sexual, de uma relação sexual. Sim. Né? Fecundação. E Cristo? Qual o elemento da matéria de Cristo? Espírito. Porque não foi pó da terra, ele não foi formado pó da terra. Sim. Mas também não veio de um ato sexual, de uma relação Com sexual. certeza. Então, qual foi a essência dessa matéria? E você tem outro problema. O outro problema é que ele não herda a natureza adâmica. Sim. Entendeu? E terceiro ponto. É porque vai surgindo as curiosidades, né? E quando fala que ele foi sujeito às mesmas paixões e consciência, etc. Sujeito é uma coisa. Não, você é claro, você está no meio. Isso aí. Entendeu? Você está no meio. Você está envolvido. Ele tinha, né, desejos. Deus também não tem desejo? Como Deus? Lembrando que Filipenses, quando Paulo fala, ele fala tornando semelhante a É isso aí, homens. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Não vai é dizer o quê? ali, né? tornando-se Ele se igual. não, é semelhante. não, semelhante. Semelhante Por ao isso mesmo que- tempo que parecido. É por isso que na teologia eu acredito que ele é Deus na forma, porque o texto fala assim, e tomando a forma de homem, assemelhou-se ao homem. Então ele tomou Quase uma uma forma, teofania, né? Mas claro que por O- concepção. mas É na meio forma, diferente, né? não na essência. Sim. Ele é Deus na forma de homem. Entendeu? É igual Sim. você pega, você tem lá Nabucodonosor. Sim. Nabucodonosor, quando ele se gloria, a Bíblia fala bem claro do seu sonho, da sua visão lá no capítulo 5 e tal, que ele via uma grande árvore, na verdade a grande árvore era ele, depois vinha um anjo e cortava aquela árvore. Sim. Ele seria cortado da terra por um período de 7 anos. Você vê que Nabucodonosor, ele se assemelha a um animal, mas ele não é. Na essência, ele continua sendo quem ele é. Um homem. É igual você pega a história do Tarzan, um menino macaco, Sim. mas na essência ele é o quê? Um homem. No final de tudo, o que prevalece no Tarzan? Um homem. A humanidade. A mesma coisa o Mogli, o menino Menino lobo. lobo. Entendeu? A essência é algo que não muda. Então Cristo, não é que ele é 100% Deus, ele é Deus. Ponto. Ponto. O... Um ser infinito, um ser imutável. Essa né? expressão Comparável. também A revista da CPAD agora dos jovens, a última lição que teve foi essa revista tá tratando a respeito da fé. Fé para crer que a Bíblia é o livro Aham. sagrado de Deus. Essa última lição que teve foi a respeito fé para crer na divindade e na humanidade de Jesus. E aí ele falou a respeito de um ponto sobre que o texto não diz que Jesus, esse texto de Filipenses, que Jesus ele se esvazia de ser Deus. Não, jamais. O texto diz que ele se esvazia no modo de posição. Sim. Ele deixa a sua posição, mas ele se mantém completamente Deus. Claro. Ele assume apenas Claro. uma forma. Hebreus capítulo 1 vai dizer que ele se fez um pouco menor que os anjos. Isso. O autor apontou desse jeito na Claro, lição. corretíssimo, show corretíssimo. de bola. Ou seja, a essência ainda é a mesma, Ainda é a permanece. essa ideia. Qual é a ideia hoje complicada na cristologia? É quando você pega e diz assim, que ele deixou lá a sua glória e veio só como homem. Não. Você pode ver que tem hora que ele fala assim, eu tenho sede. Como homem. Como? Necessidade fisiológica do corpo. Sim. Mas tem hora que ele fala o quê? A água que eu lhe der vai jorrar para a vida eterna. Sim. Né? Tanto que esse texto não mostra ele bebendo água, ele vem com sede. Sim. Você não vê no texto Sim. ele bebendo da Não. água. O comentarista, inclusive, ele cita os textos em que Jesus ele fala. O texto diz, após Jesus tem algum embate com os fariseus, com aqueles que o indagavam, e aí o texto diz, e sabendo o que eles pensavam, disse-lhe Jesus. É onisciência. Exatamente. É onisciência. Aí ele entrou nesse ponto Sim. como ele tem os atributos, ele não deixou esses atributos. Não. Ele só assumiu uma nova posição. Isso aí. Cara, E o que torna um ser Deus são seus atributos. Entendeu? Por que não existe um outro como ele ou além dele?
porque não tem os seus atributos. Não tem o seu poder, não tem a sua glória. As demais não tem- coisas são meros deuses com D minúsculo, sem vida. Entendeu? Então é complicado. 100% homem, 100% Deus? Não. Ele é Deus Na forma Bom. de homem. na forma de homem. Ah, O homem era só uma carcaça. Entendeu? Pra gente poder vê-lo, contemplá-lo e ele habitar no meio dos homens, sim, ele teve que se fazer e não ser. exatamente. Porque no ser, ele é. Até mesmo pra... Isso mostra que ele é Deus, é pra fazer isso. Claro. Exatamente. Claro. Até que pra que o sacrifício ocorra, ele precisa estar na forma de É, homem, na porque forma. na forma de Deus não tem como talvez, matar. talvez eu não vou saber contar o Rodrigo Silva, Aham. excelente historiador, teólogo também, né? Ele cria uma história, é como se fosse um peixe no aquário. E o homem é Deus, na ilustração. E o homem, que é infinitamente maior do que aquele peixinho do aquário, ele quer se comunicar com o peixe. Mas toda vez que ele coloca o rosto, a face lá no aquário, o peixe se assusta. Se assusta. Então, já que o peixe se assusta, a melhor maneira de eu comunicar com o homem, com o peixe, é eu me tornando peixe. É. Entendeu? Então, na visão, aí ele traz a conclusão da ideia. É o que o Cristo fez. Claro. Imagina o Cristo vindo na forma dele, que João descreve lá em olhos, como chama de fogo, cabelo, pá, lá tão reluzente. Meu irmão, ia assustar. Por mais que. Mas já assustou? Com Você certeza. não tem lá quando o povo pede para Deus falar com eles? Deus desce lá no monte, o monte fumega Fumega. e estremece. O que eles pediram? Moisés, pede Deus para falar só contigo. Eles se esconderam. Eles ficaram com medo. Você Verdade. tá entendendo? Só Moisés ficou para assistir. Então, de fato, não tem como ele vir na essência. Ele precisou colocar o quê? Você vê isso claramente. Moisés, quando ele desce do monte, no O capítulo rosto. 34, o rosto brilha, ele tinha que colocar um pano envolto para que o povo pudesse olhar para ele. Sim. Então, para que Cristo pudesse vir, ele tinha que envolver o seu corpo com alguma coisa. Pra Na que o forma. povo, que é Entendeu? só engloba a ideia. E detalhe, mesmo com véu, o texto diz que Arão, né, ele meio que é como se fosse, já brincou, a gente já brincou muito, quebra um pedaço de vidro, o sol vem, a gente joga lá no, Sim, no no olho da olho, pessoa. claro. É muita glória. É. O próprio João, em visão ali, em arrebatamento ali, ele cai ao chão. Entendeu? Todos Então, que têm, eu acho todos que têm um encontro, Todos. o texto diz que eles caem ao chão. Paulo, quando ele tem um encontro, ele Sim. vai ao chão. João, quando tem um encontro, vai ao chão. Não, o monte da transfiguração, os três. Imagina se Jesus vem dessa forma. Qualquer lugar que Jesus passa, como é que faz discípulo se tá todo mundo no chão? Vai o tempo morrer todo? todo Não mundo. Não dá. Então tem que ter a Show de capa bola. Tem que ter a capa. Isso aí. Humana, né? Isso aí. bacana. Até Bacana. mesmo para tem você pega o texto de Isaías 53 a respeito do servo sofredor, e aí todo sacrifício, toda dor, todo sofrimento que ele vai passar precisa se cumprir. Sim. E para se cumprir, como é que se cumpre isso em um Deus que não tem a forma de homem? Ele precisa ter a forma de homem para que ele padeça essas dores. É esses porque a sofrimentos. linguagem divina, ela é toda antropoformismo, né? Sim. É uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. Não teria como nós Não entendemos, tem né, Lima? como. Por isso que João, quando vê, ele não afirma. Ele diz, é como É como. a lã, semelhante a um latão que Ele não reluz. sabe explicar, né? Não sabe. Entendeu? Então, Até a parte não fugindo do assunto, um parênteses, até a parte da cidade, né? As ruas como de ouro. Eu entendo não que será de ouro necessariamente. Pode ser, mas eu entendo que não necessariamente. As ruas são como de ouro, o muro como de jaspe. Acho que João, ele pega aquela matéria lá que é absurda e quer comparar com algo que ele conhece aqui. algo que ele conhece. Entendeu? Tanto que lá na frente, se eu não me engano, é Paulo que fala aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem chegou ao coração. São as coisas que preparou o ouro, a gente já ouviu. Sim. Se não 1 viu, Coríntios, ele já viu, né? 2. O jaspe, por exemplo, o rubi eu nunca vi particularmente, Aham. mas já subiu o meu coração e o meu ouvido. Claro. Então, Você tem uma ideia, Isso. entendeu? Entendeu? Você só não sabe. Então o que tem lá é muito maior. Claro que Claro. quando João vê o latão, olha, rapaz, deve ser algo maravilhoso. Só na transformação do corpo. E né?
E olha para você ver coisa interessante. Ele foi arrebatado em espírito. É espírito. E caiu como morto. Aí você imagina a carcaça. Verdade. Isso aqui que é perecível. Perfeito. É consumido. Entendeu? Então, vou me revelar. Mas para me revelar eu preciso colocar uma capa, Só vocês me vão botar. revestir da forma que eles entendam. Eu encontro é amor e misericórdia. Claro. Mas é interessante, é bom o pastor salientar isso aí de novo, porque até então a primeira vertente que eu tinha ouvido a respeito disso, porque, sendo bem sincero, sem vergonha nenhuma de falar isso, a visão que eu tinha a respeito disso era sempre que ele esvaziou-se de sua glória. E era aquela visão sempre que... Porque foi transmitido assim. É um ponto que você não para no texto e fala, não, eu vou pegar esse texto e vou ler ele aqui para ver se tem... Não é, até mesmo porque nunca foi apresentada uma ideia contrária. Aham. E aí quando eu peguei a revista, que eu comecei a ler, eu falei, pera, tem um negócio diferente aqui. Porque ele estava pontuando que ele só apenas deixou uma posição, Sim. mas os atributos se mantêm. Se mantém. E aí eu comecei a prestar atenção na semelhante, eu falei, rapaz, e aí, querendo ou não, a ideia, quanto mais você vai buscando conhecimento, você vai aprendendo mais, você vai deixando algumas coisas de lado e vai se corrigindo. É aquela fala E do aí, começo. exatamente, né? e O agora equilíbrio. com essa visão, só vai reafirmando essa ideia. É muito bom. Perfeito. Show. Que hora? Já deu a hora. 1 hora de bate-papo, o tempo voa, né? Voa demais, tá Muito doido. bom. 1 hora Passa muito de rápido. podcast. O senhor tem rede social pra galera? Tem Instagram, né? Como que é? É Thiago Nazarete Vix. Ou no Facebook Thiago Nazarete. Só procurar lá. E Canal no YouTube também, Thiago Nazarete. Show de bola. Lá tem algumas postagens lá dos meus e-books. Essa semana aí tá saindo mais um quentinho. Hoje eu tava mexendo nele, né? o senhor, Como lidar com a ansiedade à luz da Bíblia. Então É. vai sair agora essa semana. Se o Deus senhor tem, quiser. físico vai ser Bem Daniel atual. primeiro. É. Ou já tem algum? Não, vai ser Não, esse o primeiro. Ou Tá vai ansioso? ser- Mas de e-book você já tem alguém? Oi? E-book. Já tem livros? Tenho 2. Tem 2? Que é o Espírito Santo na Bíblia Sagrada, Uhum. onde eu vou tratar sobre essa questão da divindade dele, Uhum. atributos, personalidade, né? E tem Jó, uma linda história em meio ao sofrimento. E esse da ansiedade aí também, quem? Vai ser lançado agora Vai ser também. lançado. E tem outro também que tá no forno lá, depois eu começar a trabalhar, que é sobre o mistério da reconciliação. Pô, bacana. Onde a Bíblia, Paulo fala muito sobre isso, né? Sobre o mistério da reconciliação, ou o ministério da reconciliação, onde Cristo nos reconcilia, Opa. né, com Deus. Glória a Deus. Top, top. E é interessante isso, muito interessante porque você tem lá assim a ideia de o véu representa a separação do homem e Deus. Na verdade nunca separou, né? Na verdade protegeu, porque o véu era o próprio Cristo. Até mesmo porque no tabernáculo o véu separava para o lugar onde é que Deus se manifestava. Isso aí. E somente o sumo sacerdote, se não me Isso engano, aí. ele entrava, mas quando o incenso ele invadia todo lugar que Deus desceu com sua glória. Hebreus 10:20 vai dizer que ele acabou com a separação rasgando a sua própria carne. Aí fala lá, o véu, isto é, a sua carne. O véu que se rasgou É, cara. é a carne de Cristo. Que agora ele deixa a gente, porque no 19 vai dizer o quê? Que nós temos ousadia para entrar no Santo do Santo. Só que a ousadia é só se tirar o véu, ou rasgá-lo. Então quando Cristo se rasga, o acesso é Ele. Ele é o próprio acesso. Nós teremos o acesso perpétuo, né? Pra sempre. Perpétuo. Porque Porque ele inaugurou, né? Ele é a premissa É dos isso que aí. dormem. Então logo é o primeiro a é o ressuscitar primeiro a também. ressuscitar. Isso aí. Top. Show de bola. Eita. Glória a Deus. Então essas são suas redes sociais. Se precisar dar curso, gostei do pastor Thiago Nazaré. Então eu vou falar Dá uma Nazaré. aula, dá uma Nazaré palavra. fica meio estranho. Nazaré mesmo. Gostei do Mas pastor. é Nazaré. É, Nazaré? Eu achava que era Nazaré. só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Nazaré. Eu sou falsificado. Gostei do pastor Thiago e tal. Quero levar ele lá. Tem como? O senhor dar um curso? Na igreja? Tudo combinado, né? É tudo combinado. Hoje eu trabalho mais assim.
eu falo trabalho, né? Mas eu atuo hoje mais com cursos e palestras do que outras coisas, né? Essa semana retrasada eu dei palestra sobre liderança cristã lá em Santa Teresa, Campo Abençoado, Assembleia de Deus, Ministério Guaçuri, de São Paulo. Muito bom. Toda terça-feira estou dando curso de escatologia ali na igreja que pastorei em Maracanã. Concluí há 2 meses atrás o curso de homilética e oratória. Então, assim, esses cursos de curta duração, é só entrar em contato, aí a gente combina a data, horário, tudo certo. Eu gosto. E é bom demais. Por exemplo, lá na igreja a gente colocou recentemente curso de missiologia. Bom. São 3 meses. Então tem uma gama de pessoas considerável. Uns 20 pessoas lá que estão fazendo. Bom. E a gente não estava acostumado com esse ritmo. Porque a igreja vinha em crescimento, focou muito na obra física, isso é bom também, porque deu uma estrutura, um conforto para os irmãos. E eu percebi que estava faltando, conversei com o pastor, que inclusive é meu pai. Vamos fazer. Então colocamos 3 meses, é uma data, a galera acostuma, daqui a pouco a gente vem com mais 3 de hermenêutica. É isso aí. E aos poucos você vai introduzindo a igreja. Em Nova Venécia tem uma turma lá que eu dei escatologia. Agora no começo do ano a gente já está fechando outro curso lá, 3 meses, né? É um pouquinho longe, mas a gente vai uma vez por mês lá. Sim. 5 horas de aula direto, 5, 6 horas. E assim, o filho do pastor, que é o pastor presidente lá, ele falou: Thiago, vou trazer esses cursos para cá. Porque às vezes as pessoas não têm oportunidade, esses cursos você consegue ainda dinamizar algumas Vai coisas. fazendo, daqui a pouco fez um seu básico em curso lá pros teologia. meninos lá. Tem gente fazendo. Tem uma galera lá da Tem o igreja. Emerson, tem o João, o João tá fazendo. João, acho que o João tá lá fazendo. Ele fez, foi homilética e oratória. Isso, exato, isso aí que ele falou que ia fazer. Bom demais, mesmo. Ele tava querendo, ele falou, não, tem que negociar, porque quando tiver uma oportunidade pra pregar, tem que. Porque a gente fica no pé do João também. É um bom amigão nosso. Amigão nosso. Ele falou, João. Ali E a gente acabou ele é saindo um pouco na frente, no sentido de sair pregando e tal. Mas o João tem um bom discernimento da palavra. Ele tem talento, cara. Na área da palavra ele tem. Ele tem um bom discernimento. Aí agora ele fazendo, provavelmente vai desabrochar aí. Você já pode colocar pra pregar que já tá bom. O menino tá bom. Mas show de bola. O senhor faz cartaz na sua igreja? Faço. Então. Nós temos um parceiro aqui também, que é o Social Arts. Eu sempre jogo uma, aí a pessoa responde e eu faço minha propaganda. Social Arts é um parceiro aqui, ele trabalha com a parte das thumbnails nossos lá, que é a parte da arte visual. E é socialarts.com.br. Ele tem um site, e nesse site ele tem várias artes prontas. Nesse site você tem um acesso, eu quero uma arte para um culto de missões. Tem uma arte pronta, você só vai editar uns pontos lá e compra a arte. É uma ideia já, é tipo um fast food dessa mídia social, de cartaz e tudo mais. O site é esse, socialarts.com. Aí é só entrar lá, pessoa, você quer um cartaz para sua igreja, você quer fazer alguma divulgação, seja lá qual for. Seu negócio, sua lanchonete. Lá tem tudo. Vou fazer pra lanchonete, vou fazer pra igreja, vou fazer, sei lá, um convite de aniversário. Lá tem. Mídias sociais, você vai pra lá no site do socialarts.com, que você vai encontrar o que você está precisando, beleza? E é fácil, você só vai editar algumas coisinhas, mas o cartaz formado, ele já vem prontinho para você lá. Pronto. Beleza? Bacana. Muito fácil, bom. né? Prático demais. Prático demais. Muito bom. Você que quer anunciar com a gente, procura, entra em contato, vai lá ou no meu Instagram, Felipe Paz, ou no Instagram do Vitor, ou do Entre Irmãos Podcast, manda uma mensagem pra gente lá. A gente está em busca de parceiros. Temos alguns, mas estamos em busca de mais parceiros. Sempre fica passando aqui na TV. Show? Vamos terminar aquela oração abençoada. E vai ter a próxima, com certeza, tá bom? Vai ser uma honra. Vamos fazer um ao vivo. Tá, a galera manda as perguntas. Top. É bom de bate-pronto. Pergunta, ele responde. Pegar esse livro físico de Daniel e dar uma explanadinha aí, porque é interessante. Muito bom. Show de bola. Agradece, hein? Galera, a gente vai orar agora. Se você estiver em casa aí assistindo esse podcast conosco, por favor, ore conosco, apresenta a sua causa. Nós cremos e temos um Deus que ele é
onisciente, onipresente, onipotente. Ele tudo pode, ele sabe de tudo e ele está em todo o tempo, em todos os lugares. Então, neste momento, o Deus que está aqui conosco, ele está aí com você, ele sabe da sua causa, então apresente para ele. Sempre ele está pronto a te ouvir. Beleza? Então, nós vamos aqui orar e agradecer. Desde já de antemão, muito obrigado, pastor, por ter vindo aqui e enchido a gente com ótimos conteúdos da Bíblia, nos edificado. Deus abençoe sua vida. Amém. E é isso aí, vamos orar. Que Deus possa nos abençoar. Senhor Jesus, nós damos graças ao teu santo nome, porque o Senhor nos dá mais uma oportunidade de estarmos diante da tua presença. Ó Pai, quero apresentar aqui a vida do pastor Tiago, que o Senhor possa, ó Senhor, expandir os horizontes ministeriais na vida dele, para que cada vez ele possa ser um canal de bênção, Senhor, por onde passar, possa transmitir esse conhecimento e que ele possa, Senhor, enriquecer as nossas mentes e corações com a sabedoria e conhecimento acerca da tua palavra. Quero pedir também em prol de todos esses que estão nos assistindo, que o Senhor possa os abençoar, entra na causa daquele que está precisando de uma situação, que ele está prestes a desistir ou que ele acha que é impossível, mas eu sei que o Senhor é o Deus dos deuses e o Senhor não encontra nada, Pai, nenhuma barreira à sua frente, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Nós queremos colocar tudo em tuas mãos e agradecer também por tudo que tem feito e pedir que seja sempre feito a tua vontade, acima de tudo, Senhor, para todos sempre. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Show. Até a próxima. Tamo junto.